Deixamos nossas coisas no hotel e fomos passear por Shinjuku, uma das áreas mais movimentadas de Tóquio. Já eram 3 horas da tarde e estávamos com muita fome, então a gente foi no Udon-shin, um dos restaurantes de udon que viralizou completamente no TikTok. Mas, felizmente, como era no meio da tarde, a gente só teve que esperar 20 minutos na fila. Eu pedi o udon de carbonara, e sério, olha isso, perfeito. Saindo de lá, passamos na Lado Ré para comprar meus macarrons preferidos e a gente também encontrou ali do lado uma lojinha de waffles muito bons. To be true, it's all about you. 어떻게 내 모든 노래 널 향해 가고 있으니까. It's you again, yeah. Baby, it's true. 내 손에 닿은 이 연기에 다른 어떤 말로 설명할 수 없는 거야. Nessa noite, tínhamos uma reserva em um omakase. Esse jantar foi muito esperado. Era a nossa primeira vez comendo sushi verdadeiramente japonês. E a experiência foi incrível mesmo. O restaurante era bem pequeno, omakases normalmente são bem exclusivos, então tinham só 8 lugares na bancada. O chefe preparava tudo na nossa frente, nos servia cada peça e explicava cada uma delas em inglês. Nós gostamos de quase tudo que ele nos serviu. Inclusive, eu que não gosto muito de polvo ou lula, amei. O sabor das peças nos surpreenderam bastante, assim, um atum muito gostoso. Ele serviu bacalhau também e estava ótimo. Foi um jantar super alto astral, ele conversou com todas as pessoas, inclusive falou que já morou com brasileiros enquanto estudava no Canadá. E foi exatamente por isso que eu escolhi esse omakase, porque tem alguns que são muito tradicionais e o ambiente acaba sendo super sério. Se tu ficou com vontade de ir lá, é necessário fazer uma reserva online. Eu reservei o nosso jantar com 2 meses de antecedência. Mas se forem poucas pessoas, eu acredito que dê para fazer um pouco mais em cima da hora.
Muito legal. Peach jelly. Eu tenho o sinal aqui. 50 segundos. Ó, Felipe, eu botei aqui. Eu tô editando esse vídeo e eu simplesmente não tenho outras filmagens desse dia. E eu fui ver por quê. Esse foi um dia que eu fiquei super doente. Então a gente tava ali em Akihabara, passamos metade do dia ali e depois voltamos pro hotel. Descansei bastante, tomei alguns remédios. E daí da noite revivi um pouco pra gente poder sair, né? Afinal, não dá pra gente ficar simplesmente dormindo do outro lado do mundo. Vou mostrar pra vocês agora o que que a gente fez durante a noite.
Nossa última noite no Japão tinha que ter o Wagyu. A carne realmente desmancha completamente na boca e é muito saborosa. Só que nesse dia a gente acabou comendo demais, então depois nos sentimos bem pesados. Antes de viajarmos para o Japão, pesquisamos muito sobre o país e o que visitar. Nossas expectativas eram bem altas, mas esse destino superou elas. No outro dia pela manhã, precisávamos acordar super cedo e ir para o aeroporto de Narita. Nesse dia eu acordei super doente e nós ainda tínhamos um stopover à noite em Istambul. Foi uma viagem tranquila, mas extremamente cansativa. Vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Esse aqui é o pastel de vento.
Essas 14 horas de stopover já nos deixaram apaixonados por Istambul e com vontade de voltar para conhecer de verdade. A cidade é linda, cheia de cultura e o povo turco é super simpático. Mas depois de 45 dias na Ásia, era hora de voltarmos para Porto Alegre. E essa volta foi bem cansativa. Mas desde que chegamos no Brasil, temos muita vontade de fazer outra viagem para a Ásia. Se tu tem alguma dúvida sobre a nossa lua de mel, deixa um comentário e se inscreve no canal.